Ora viva, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um Despertar Debate. Hoje é terça-feira e, como tem sido habitual, a esta hora entramos em sua casa para levar até si este espaço de debate. E hoje também, como tem sido de praxe, vamos olhar para três temas. O primeiro tem que ver com o 43º curso básico da PRM, este que é considerado o maior da história do país, mas com menos tempo, neste caso, de formação relativamente, ou melhor, comparando com o que é habitual, este curso apenas levou 4 meses e é considerado o maior da história do país, porque foram graduados ou foram formados a cerca de 16 mil novos agentes da PRM. Este é o primeiro tema. O segundo tem que ver com os novos gestores da LAM que anunciam que houve uma recuperação de cerca de 47,3 milhões de dólares em menos de um mês. E por último, vamos olhar para esta situação que tem que ver com os horários extras, neste caso dos professores e também dos profissionais da saúde, e o governo promete pagar estes honorários, promete pagar estes salários extraordinários para estas duas áreas. Falo sim dos professores, mas também dos profissionais da saúde, que por sinal anunciam, ou melhor, pretendem levar a cabo uma greve em todo o país, neste caso a partir do dia 1º de junho. Estes são os três pontos em que vou merecer aqui a análise do meu painel de luz e para já vou convidar, aliás, vou cumprimentar aqui os meus painelistas. Começo por ti, Samsudino, boa tarde, bem-vindos, ou melhor, bem-vindo a mais uma terça-feira para debate. Boa tarde. Em primeiro lugar, deixe-me saudar aos telespectadores que conseguem nos ouvir e nos ver a este momento. Cumprimentar aqui ao ilustre Camilo e assim ao nosso moderador. Agradecer a Deus pela vida que tem nos proporcionado. Indo naquilo que é o meu ponto prévio, eu diria que tenho aqui dois assuntos. O primeiro assunto é relacionado com aspecto do consumo básico da nossa sociedade. O segundo ponto será relacionado com o Dia de África. Ah, o primeiro ponto, o meu ponto prévio, está relacionado com a questão ligada ao desenvolvimento. Este desenvolvimento tem sido definido de várias formas por vários autores, ou podemos considerar aqui dois conceitos ligados ao desenvolvimento. O primeiro conceito é de Amartya Sen, quando diz desenvolvimento, é a liberdade. A liberdade é aquilo que Moçambique alcançou com a proclamação da independência. Depois veio a questão ligada à, à democracia, à liberdade das pessoas eh, fazerem quer dizer, o que necessitavam, o que não poderia ser visto na primeira república. Mas temos o segundo conceito, esse já é do moçambicano, o professor Yusuf Adam, quando diz que desenvolvimento está relacionado com as questões básicas para a sobrevivência da vida do indivíduo. Trago estes conceitos todos para falar de um fenômeno que hoje se faz sentir a maior parte, quer dizer, em algumas regiões do país. Estamos a falar de água. Nós, o que temos verificado nos últimos dias, o que temos verificado no estado moçambicano é que existem regiões que ainda consomem água imprópria. O caso que eu recebi foi o caso de Esqualaquala. Tive essa ligação por povo daquela região que mostrou-me a água que eles estão a consumir, que é uma água imprópria para o consumo da sociedade. Conforme nós podemos ver, são essas imagens que eu recebi no dia de hoje. Até fui muito apelado por aquelas senhoras que quer dizer, são meus familiares, são filhos, vai e fala disto, porque disto é que nós estamos a viver dentro da nossa sociedade. Estamos a falar aqui de norte
de Gaza. Estamos a falar de um sítio em que, tratando-se depois do período eleitoral, o governo, assim como os partidos da oposição, já não conseguem chegar a este ponto. Mas no momento de campanha, todos os partidos vão conseguir chegar neste ponto, mas nunca vão pensar em fornecer aquilo que é uma água potável para ao consumo da sociedade. Então, deixando este ponto desta água imprópria que está a verificar no distrito de Esqualaquala, vamos falar agora da questão relacionada com o Dia de África. O ponto que eu poderia levantar aqui é da construção do Estado africano. É um fenômeno que tem assolado os Estados africanos. Há um grande falhanço naquilo que é a materialização da questão de desenvolvimento, por querer se imitar aqui políticas assim como imitar valores e costumes ocidentais na construção do Estado. Nós já temos a certeza que não podemos alcançar o desenvolvimento que nós queremos se quisermos seguir aquilo que são as maneiras ocidentais e ignorando aquilo que é o pensamento panafricanista para o desenvolvimento. Os Estados africanos, não poderiam aceitar ser integrado num sistema que já existe, que não permite uma cooperação melhor para os Estados africanos. Então, são esses dois pontos que eu queria trazer aqui como ponto prévio. Muito obrigado, Samsudin. Eu consigo, ilustre Camilo, boa tarde, bem-vindo e oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio para hoje. Muito obrigado, boa tarde, Samsudin, e boa tarde a caros telespectadores que nos acompanham através de várias plataformas que estão a usar, e boa tarde, caro moderador. Obrigado por este debate, que nós pensamos que trazemos aquilo que é o nosso pensamento em relação a vários problemas que assolam a sociedade. Como ponto prévio, o colega Samsudin trouxe aqui o Dia da África e acho que não está ultrapassado. Se calhar olharmos para aquilo que é o nosso continente e tentarmos ver como é que a África pode desenvolver, uma vez que é um continente muito apetecível desde os tempos que lá vão, que países europeus vêm conquistar a África em busca de recursos naturais, e nós temos que olhar em tanto aquilo como a África e com cada país em relação àquilo que tem como recursos naturais, proteger o máximo para o desenvolvimento de cada nação, e assim conseguimos também pôr a África como um continente desenvolvido, com a união de todos os países africanos. Todos aqueles que têm apetite por África tentam dividir para reinar, e nós temos que não dar o braço a torcer e combater aqueles que vêm tirar os nossos recursos, sem, no entanto, olhar para aquilo que é desenvolvimento de cada nação. O meu segundo ponto prévio ia em jeito de crítica por um episódio que aconteceu em Lixinga, depois do jogo Ferroviário de Lixinga e Madjedes. Fiquei admirado como é que a Polícia da República de Moçambique acabou por agir de uma forma, para mim, usou o excesso de zelo para poder controlar os ânimos que estavam dentro do retângulo de jogo. Eu acho que futebol é alegria, futebol é para muitos, digamos, festa, e não fazia sentido que, para mim, não faz sentido que a polícia tenha usado gás lacrimogéneo dentro do retângulo de jogo para
digamos, controlar ânimos que acontecem vezes repetitivas em todos os quadrantes, em todos os continentes, e nunca vimos uma situação igual. E eu acho que naquela situação não havia necessidade nenhuma de se usar gás lacrimogéneo, uma vez que estamos primeiro dentro do retanto de jogo e dentro de uma estrutura, digamos, futebolística, né? O controle ali é mais... Eu acho que a polícia tem que ter outros procedimentos para controlar situações desta natureza. Muito bem, obrigado. Ilustre Camilo, no momento sim de olharmos para o nosso primeiro tema, vamos olhar para o encerramento do 43º curso básico da PRM, onde foram formados 16 mil novos agentes da PRM. Entretanto, surge aqui uma questão, surge aqui surge aqui em algum momento perguntas em torno do tempo em que este curso decorreu. É um tempo fora do habitual. Samsudino, começo mesmo por ti. Fala-se aqui de 4 meses de formação, fora dos 8 meses, ou se calhar um pouco mais. A questão é, há condições, ou melhor, é possível formar, neste caso, agentes da polícia, agentes da lei e ordem, em este curto espaço de tempo? Sabemos nós que este curso iniciou um pouco lá para o final do mês de janeiro. Entretanto, na semana finda, houve este encerramento que conclui-se que foi feito em apenas 4 meses. Exatamente. Eu acho que este é um assunto muito importante para a nossa sociedade e merece aqui ser discutido. Eu poderia começar não lá dentro da própria formação dos agentes, mas com a questão ligada à seleção dos próprios candidatos. O que nós temos visto, o que os mídias têm ilustrado quer dizer, com os novos agentes recém-formados nas escolas de Matalane e outros em Macanzene. Eu acho que, do ponto de vista da sociedade, tira aquilo que é aquilo que são alguns valores relacionados com a nossa polícia e o próprio respeito que a sociedade deveria ter com os próprios agentes da lei e ordem. Há aquilo que nós, como sociedade de uma nação, achamos que são exigências para ser um agente da lei e ordem. Estamos a falar da estrutura, do ponto de vista físico. Eu acho que nos últimos dias isso não está sendo tomado em conta. Tendo em conta aos novos agentes, nós conseguimos ver a que tipo de agentes foram formados para defender a sociedade de uma forma geral. São agentes, a maior parte deles, com uma estatura muito baixa, que em frente do indivíduo numa via pública dificilmente poderia ter aquela performance ligado com a questão de imposição, de se impor em frente de um determinado grupo. Nós sabemos quais são os critérios para um indivíduo ser polícia, mas esta é a crítica que tem vindo por parte da sociedade relacionado com os novos agentes. E também surge no meio da sociedade questões ligadas à corrupção, para o momento relacionado com o recrutamento. São os mídias que nos fornecem esses dados. Temos alguns indivíduos a reclamar em que foram aldrabados alguns valores portanto, não conseguiram engrenar pelaquela formação. Eu acho que esses aspectos, numa primeira fase, não dignificam aquilo que é uma sociedade e tratando-se de uma área que eu acho que é muito preponderante para a questão
da ordem dentro da nossa sociedade. Eu acho que nos próximos anos tínhamos nós, como Estado, refletir neste aspecto. Ainda bem que o Comandante-Geral da República, Sr. Bernardino Rafael, deu um espaço de 3 anos para uma nova formação. Então tem que se pensar em todos esses critérios. Nós, como Estado, não aceitarmos ter dentro das forças policiais indivíduos que não reúnem condições. Então, indo naquilo que é a pergunta que o ilustre comboio me coloca relacionado com o tempo de formação, nós sabemos que nem os próprios 6 meses seriam suficiente para a formação de agente da lei e ordem. Aqui, numa primeira instância, temos 2 fatores que devemos pensar nela, que é a questão da lei e a questão da ordem. Envolvemos a questão física, que é o treinamento que eles foram tendo, e depois temos a questão relacionada à questão científica, a questão relacionada com o conhecimento daquilo que os agentes, quando saem à rua, vão fazer. Nós podemos nos deparar dentro da nossa sociedade, todo moçambicano tem em mente nisso, que tem a maior parte da gente que não conhece a questão do direito moçambicano. Muitas das vezes tem sido fácil manipular os agentes por parte daqueles que têm a noção da questão da lei. Então, eu acho que este tempo, para mim, é muito insuficiente para formar o agente, tendo em conta esses aspectos eu aqui que me referi para termos um indivíduo que possa, quer dizer, velar pela lei e ordem no nosso Estado. Muito bem, obrigado, Samsudino. Luís Camilo, é consigo. Um tempo que, em algum momento, continua a ser questionado desde que foi anunciado o fim deste 43º curso básico da PRM. Questiona-se muito a questão do tempo. Na tua opinião, há sim condições para que esses novos agentes se façam às ruas, se façam aos locais onde há necessidade de garantir a ordem e tranquilidade públicas? Bom, eu não sei, não tenho bases sustentáveis para poder perceber como é que é feito o currículo, digamos, de preparação e instrução para este curso básico. Não tenho bases suficientes. Havia de estar a entrar em especulação, mas fazendo uma comparação em relação aos outros cursos, por exemplo, que foram ministrados em Matalane, eles acabam por ter uma duração de 6 meses. Agora, o que se aprende, qual é o currículo, como é que é dado, se há curso intensivo, se não há curso intensivo, tem elementos para poder consubstanciar se efetivamente estes agentes estão preparados para enfrentar aquilo que são os desafios, tanto como profissão, que eles abraçaram. Mas também acredito que diante daquilo que são os problemas da nossa sociedade, requer alguma, digamos, maturidade e, acima de tudo, alguma preparação diante daquilo que são as adversidades. Por exemplo, se for para haver perseguição, como é que as coisas... Estou a falar de questões técnicas. Agora, em questões teóricas, não sei o que é que se ministra diante de um curso de 6 meses em Matalane. Acredito que eles pautam por aquilo que é a prática, não é? E essa questão da prática é exercitada no dia a dia, em função daquilo que cada um acha que tem que cumprir para aquilo que são as suas competências. Então, dizer que o tempo é pouco, é curto, não sei. Mas fala-se de 16 mil, Luís Camilo. Na sua análise, é possível formar agentes capacitados em menos de tempo regulamentar, neste caso que são os 6 meses, em 4 meses? Exatamente o que eu estou a dizer. Eu só posso afirmar que sim, se tivesse bases, porque eu tentei procurar, em tanto como aquilo que se administra neste curso de formação de 6 meses.
percebi, por isso é que eu disse, comparativamente aos outros cursos, percebi que os outros cursos duravam 6 meses, em função da minha pesquisa, não é? Mas o que é que se aprende lá, o que é que dão lá, é prática, o que é que é, não é? Nós não temos esta informação, eu não tenho essa informação. Por isso, tudo que eu for a falar, havia de entrar para o campo da especulação, não é? Tanto mais que eu ouvi aqui o meu companheiro aqui, Samsudin, quando ele falou das imagens que andaram a percorrer nas redes sociais na semana passada, se não me engano, de pessoas, miúdos, crianças, não é? Só uma pessoa que não esteja no seu juízo perfeito não consegue perceber que aquilo é Photoshop, não é? Então, nós temos que olhar para aquilo que é a realidade para não cair em erro, não é? Não vamos acreditar que aquelas crianças ali saíram de Matalane, não é? Então, para mim, eu acho que em questão de preparação, e fiz uma pesquisa em relação àquilo que acontece nos outros países, eu acho que é pouco tempo, não é? Não sei quais são os, digamos, objetivos a alcançar do Comando-Geral ou do Ministério do Interior neste quesito, mas eu vejo, li o que acontece nos outros países e para um curso básico é mais tempo, não é? Então, se o tempo que já tinha sido estipulado para a preparação aqui em Moçambique, mesmo assim a gente encerra um curso em menos tempo, eu acredito que as pessoas, se calhar, ou tiveram um treinamento intensivo, ou ainda dentro daquilo que são as suas atividades como profissionais, vão ter outra formação. Quero acreditar que sim, porque não temos nenhum pronunciamento em relação a isto, não há nenhum comunicado, tudo que li só falam do encerramento desse curso, não entram em detalhes. Por isso é que eu estou a dizer, tudo que formos falar aqui, vamos entrar em campo de especulação. Mas, fazendo uma comparação, eu acho que as pessoas não estão preparadas, porque pelo tempo que já se vinha administrado em relação aos outros, eu acho que as pessoas ainda precisavam de uma preparação mais adequada, porque nós vemos que muitos dos nossos polícias que saem dos centros de treinamento, ainda falta alguma coisa para poder comportarem-se. E para mim até faz-me um pouco de confusão quando vejo, por exemplo, nas nossas ruas, um polícia com uma arma daquelas AKM. Eu até olho para eles e pergunto se a arma não é pesada para eles, ou então se eles conseguem ter uma técnica rápida de poder manejar aquela arma. Quer dizer, olho para o nosso polícia e vejo que da forma como pega a arma, nós fazemos uma comparação em relação àquilo que a gente vê. Há fragilidades. Há fragilidades. Aquilo que a gente vê nos outros países, aquilo que a gente vê nos filmes, como é que um polícia se comporta quando está com uma arma, não é? Principalmente quando estamos diante de uma multidão. Os polícias têm que ter um pouco de precaução, porque as pessoas também têm medo. Estão numa correria, os polícias estão na esquina, passam pelos polícias, os polícias estão ali com arma, prontos. Muitas delas, as armas, até nem estão presas como deve ser, tem só uma corda. Quer dizer, nós temos que ter um pouquinho de atenção quando saímos para a rua com estes instrumentos, não é? Porque as pessoas também têm medo. Acabam por sair para a estrada porque não querem passar por ali pelos polícias. Porque as pessoas estão expostas ali com uma arma, e a arma não tem travão, né? Pisou no gatilho ou caiu, disparou, já fez algum estrago. Então, eu acho que a nossa polícia tem que olhar também um pouquinho daquilo que é o comportamento, a forma, a postura, digamos assim, quando estamos na rua diante das pessoas, porque a arma exposta faz alguma confusão.
Muito bem, Samsudini, estas supostas fragilidades poderão talvez comprometer aquilo que é a missão desses agentes recém-formados. Isso pode, atendendo e considerando a evolução daquilo que é a questão da criminalidade no nosso país nos últimos dias. Nós sabemos que dentro da nossa sociedade temos observado aquilo que é um desenvolvimento, uma evolução da questão da criminalidade relacionada com sequestro, relacionada com alguns assaltos. Nós sabemos que são esses indivíduos, muitas das vezes, bem armados. Então, tendo pela sua frente o indivíduo muito mal formado, isso pode comprometer a vida desses indivíduos, pois não estarão capacitados para, numa primeira instância, defender-se a si mesmo, antes mesmo de defender aquilo que são propriedades públicas ou privadas. Então, esse gente não estará em altura de defender a si mesmo. Então, essas fragilidades podem sim comprometer aquilo que é a integridade do próprio polícia. É um grande risco na nossa sociedade termos aqueles indivíduos como polícia. E algumas coisas são uma realidade. Há indivíduos que eu conheço, eu tenho por aí 1,64 m, indivíduos da minha altura, quer dizer, são polícias. Isso não pode. Nós estamos a tratar aqui já de Photoshop. Eu tenho amizades desses indivíduos que foram formados nesse mesmo curso básico de polícia. Não tem aquilo que é o mínimo exigido, porque para os homens é cerca de 1,70 m. Temos essa questão de ter um indivíduo de 1,64 m, 1,60 m, quer dizer, naquela formação. Isso é uma questão que não pode se aceitar. Nós como país, tínhamos que olhar para aquilo que é a evolução, não só da questão da criminalidade em Moçambique, mas também a evolução do mundo no que concerne aspecto da formação do próprio agente. Então, isso demonstra que tipo de Estado nós pretendemos construir se começarmos por essas questões básicas. Nós sabemos qual é o papel que um agente da lei e ordem tem dentro de uma nação. Ele é uma imagem, é um símbolo, e por essa razão nós diante assim não podemos brincar com a agente da lei e ordem, porque ele representa o Estado moçambicano. Então, formando mal este indivíduo, eu acho que estamos a traçar um mau caminho para aquilo que é a construção do nosso Estado. Eu acho que são aspectos, conforme eu já havia dito, que devemos ter em conta nos próximos anos. Ainda bem, ainda continuo a dizer, ainda bem que o Comandante-Geral da República deu este intervalo. Eu acho que devia também refletir-se em que tipo de agente nós precisamos para os próximos anos. Já cometemos esses erros, sim, mas para os próximos anos, como é que vamos, vamos formar? Quer dizer, em que condições os indivíduos serão formados? Qual é o tempo em que os indivíduos devem ser formados? Qual é a matéria em que os indivíduos devem compreender para para estar na rua ou para estar no seu ofício a exercer aquilo que é o seu papel? Então, eu concluo que sim, é um grande perigo em primeiro lugar, para os próprios agentes, atendendo e considerando aquilo que é a evolução da questão da criminalidade. Nós temos Moçambique, um país em que a cada dia há essas tendências de evolução da questão da criminalidade. Para não falar nesta termo, a questão relegada ao terrorismo, porque há momentos que os agentes também devem estar neste esse circuito. Então, há necessidade de formarmos indivíduos capacitados, indivíduos que tenham condições do ponto de vista físico, assim como do ponto de vista científico, porque a nação não se defende com as questões físicas, mas existe a questão científica. O discurso que a gente tem com os indivíduos na rua, aquilo é também outra defesa que pode se encontrar dentro daquilo que é o circuito da sua atuação.
Muito bem, ilustre Camilo, questiona-se também a questão dos modelos de recrutamento, embora há esta previsão de mudanças, neste caso, quando o curso for retomar após 3 anos, segundo o anúncio do Comandante-Geral da PRM. Entende que estes modelos usados para o recrutamento, em algum momento, há situações onde não se olha muito para aquilo que é a estatura física, ignora-se esta parte e olha-se mais a questão dos números. Eu acredito que é exatamente o que eu acabei de dizer na outra minha intervenção, é que nós não sabemos efetivamente qual é que era o objetivo tanto do Comando-Geral ou do Ministério do Interior quando fizeram este, digamos, recrutamento ou treinamento. Se era massificar, sem especializar, não é? Porque havia alguma lacuna, não sei. Por isso é que não há comunicação. Se houvesse uma comunicação, se calhar nós já havíamos de entrar. Mas se o objetivo era massificar as fileiras, estão massificadas. E também nós fomos acompanhando na arena política que a questão da DDR era exatamente incluir nas fileiras, tanto da polícia como dos militares, de oficiais e soldados desmobilizados da RAMO, por exemplo, não é? Então, o que é feito dessa desmobilização? Como é que foi feito o enquadramento? Não sabemos se estão nas fileiras, porque são pessoas que, digamos, têm algum preparo, não é? Por isso é que há este questionamento em relação ao tempo de instrução que esses novos, digamos, recrutas para as fileiras tiveram, se tem algum preparo para poder enfrentar os desafios que a nossa sociedade tem. Foram enumerados alguns, são desafios preocupantes, que preocupam a sociedade. Será que esta massificação está preparada para poder responder a estes desafios? É esta pergunta que fica no ar. Se não está preparada, será que este fechamento que o Comandante-Geral da República fez, será que vai ser para especialização por áreas em função daquilo que são as preocupações que a nossa sociedade enfrenta? Então, são muitos questionamentos que vêm à ribalta e que nós não temos respostas. Podemos entrar para o campo da especulação. Para mim, este fechamento, se fosse para olhar para aquilo que foi o recrutamento, pós-treinamento destes indivíduos que fazem o volume das fileiras, se fosse para especializar, para mim seria uma opção. Havia de haver aqueles que haviam de estar a cumprir aquilo que é o rigor da polícia da República de Moçambique, segurança do cidadão primeiro, né? E depois olhamos para um outro grupo que fosse especializar, seja para a questão do terrorismo, seja para a questão dos raptos, seja para questões criminais, meramente criminais. Então, há uma lacuna muito grande dentro da corporação que eu acho que nós temos que olhar para isto, não é? E temos que olhar para isto com seriedade, com uma preocupação geral. E se não fizermos isso, vamos estar a incorrer neste quesito em que não temos polícias preparadas e nós vemos que existem muitos polícias preparados. Quando entramos para uma esquadra, a forma de questionamento, etc., vemos que há polícias preparadas. Mas será que todos estão preparados? É a pergunta que começou o programa. Será que este tempo de treinamento consegue pôr uma polícia preparada na rua? É este medo que nós temos, porque o índice de criminalidade aumenta cada dia na nossa sociedade. A gente vê os repórteres em diversos canais de televisão, vemos aquilo que acontece, lemos jornais, vemos nas redes sociais. Então, esta polícia não está, digamos, a responder grande parte destes problemas. Então, nós podemos concluir que
aquilo que é a preocupação primeira do cidadão comum, né? Ainda temos algumas lacunas, não conseguimos responder a isto. Nós ouvimos falar, por exemplo, aqui em Maputo, vou falar de Maputo, que é a cidade que a gente vive. Houve uma fase, já não se ouve muito, mas, por exemplo, desaparecimento de crianças e adolescentes. Ninguém se pronunciou sobre isto. Por como é que a coisa é feita aqui dentro da cidade. Isso é um crime de pessoas que vão e voltam da escola. Não é? As pessoas já ficam com medo de ir para a escola, serem interpeladas. Há uma situação. Então, devia haver um pronunciamento do Ministério do Interior ou do Comando-Geral da República neste sentido e até dar algumas lições de precaução para estas pessoas que são vítimas. E principalmente as zonas estavam identificadas. Então, são coisas que nós temos que ter em conta que preocupa o cidadão comum. Então, é aí que a gente vê que há algum não digo negligência, mas é esta questão de falta de preparo para lidar com essas questões comunitárias, por exemplo, porque um polícia tem que saber como lidar com o cidadão e com a comunidade, não é? Temos postos policiais em comunidades. Se existe alguma, digamos, índice de criminalidade, é a polícia primeiro que tem que reunir a comunidade para poder ver como é que vamos resolver essa situação. Se ela própria tem dificuldades de resolver essa situação. Então, vamos reunir a comunidade, vamos instruir a comunidade como é que temos que agir. Eu até posso dar um exemplo. Eu tenho uma casa na Mosal, por exemplo. Na Mosal nós temos uma esquadra que fica muito longe da minha casa. E havia índice de criminalidade, assaltos. A gente sai de manhã, volta à noite, não é? Muitas das vezes até para entrar em casa à noite tinhas que dar 2, 3 voltas. Porque tu não sabes quem está à espera de ti. Escondido, as ruas são escuras. O que é que nós fizemos? Fomos à esquadra primeiro, né? A esquadra, essa situação, a esquadra mostrou alguma dificuldade para fazer a patrulha, por exemplo, combustível. Eles têm combustível limitado para fazer uma patrulha que acho que tem uma rotina. Então, nós contribuímos, né? O carro da polícia fazendo a patrulha dele vai entrando nas ruas em que as pessoas contribuem. E dito e feito, resultou. Mas isso é um trabalho feito com a comunidade. Muito bem, Luís Camilo, olhando mesmo para o ponto em que referenciou a questão de especialização, vamos olhar para a última formação, onde falou-se de 11 mil agentes da polícia formados, e para esta recente fala-se de 16 mil. Faço essa questão para si, Luís Camilo, mas também para o Samsudin. Olhando para esta possibilidade de especialização, há condições para a especializar um pouco mais, juntando os dois períodos, cerca de, por aí, 32 mil agentes da polícia? Eu acho que sim, dividindo em grupo. Porque a questão é que estes cursos de Matalana são cursos básicos. E está bem escrito, está bem explícito ali. Cursos básicos. O que é o curso básico? O curso básico é para dar ferramentas para a pessoa, mínimas ferramentas para a pessoa exercer a sua profissão. Agora, se você já tem ferramentas básicas, já tem algum preparo para a questão da especialização. Eu não ia para uma especialização de ciência, porque existem especializações em que temos que enquadrar a ciência. Por exemplo, investigações criminais, etc., forenses, já temos que enquadrar a ciência. Agora, se esses agentes tiverem a oportunidade de ingressarem num treinamento primeiro de especialidade e depois irem para a academia policial, por exemplo, para ir à busca de conhecimento científico, sim. Quer dizer, é uma questão de, digamos, de planificação, não é? Eu acho que efetivamente seja isso. As pessoas já têm condições básicas para exercer a profissão, agora cada um vai à busca daquilo que é conhecimento específico. Eu aqui falei, por exemplo, nós estamos a debater com a questão de bairros de expansão, que eu estou preocupado com
povo, não é? Comum, que nós temos problemas de bairros de expansão em que se calhar um posto policial está para não sei quantas mil pessoas. Então, nós temos que olhar para isto. Como é que a polícia comum, sem ser especializada, vai lidar com esta situação? Porque há queixas atrás de queixas em relação a isto. E é uma preocupação para todos. Não há segurança a nível nacional. Há muitas queixas. A gente olha para programas, não estes de debate, mas há uns programas que existem nas televisões que lidam diretamente com a população liga, etc., e apresenta as suas problemáticas. E eu ouço muitas queixas da polícia, não é? Então, é este trabalho que a polícia tem que olhar e tem que satisfazer, porque a segurança, a polícia, a primeira condição é esta, de garantir a segurança e tranquilidade do cidadão. Muito bem, Samsudin, pode sim talvez dizer até que ponto há condições, havendo possibilidades destas supostas especializações que estes agentes poderão ter futuramente. Exatamente. Eu acho que numa primeira instância diria que é um assunto muito pertinente, a questão da especialização relacionada com o trabalho específico do nosso agenda Lei e Ordem. Os porquês são aquilo que o ilustre Camilo estava aqui a esclarecer, relacionada com a questão de ter um conhecimento sobre uma determinada área dentro da própria polícia. Porque a maior parte do povo moçambicano só pode pensar que a função da polícia é pegar ao indivíduo, mandar para a esquadra para depois ir ao julgamento, ter com o juiz, essas coisas todas. Mas nós sabemos que dentro da polícia temos vários ramos em que é necessário que haja domínio por parte dos próprios agentes. Eu acho que acho também que este é um momento oportuno, atendendo e considerando que tivemos aquilo que é uma formação básica em massa. Então, eu acho que seria mesmo oportuno este período que teremos de intervalo relacionado com a formação básica. Seria este momento que poderia se buscar para se preparar, para se fortificar o agente da lei e ordem, de modo que ele consiga responder àquilo que são anseios da sociedade. Nós sabemos, e já disse aqui, aquilo que é o valor da polícia diante da sociedade. Então, essa especialização poderia responder a muitos problemas dentro da nossa sociedade. Os motivos são aqueles que eu havia aqui já enumerado, relacionado com a evolução da questão da criminalidade. Isso também mostra a questão da evolução do mundo. O mundo não é estático, então é necessário que haja essa questão relacionada com a especialização, esses treinamentos com a polícia para responder àquilo que são avanços do mundo. Muito bem, obrigado, Samsudino, obrigado, ilustre Camilo. No momento de olharmos para o nosso segundo tema, vamos ligar para a questão das linhas aéreas de Moçambique, onde o novo gestor anunciou a recuperação de 47,3 milhões de dólares, estes provenientes de cobranças das empresas públicas, maioritariamente de empresas públicas, mas também de algumas empresas privadas. Ilustre Camilo, volto para ti. Em menos de um mês, este novo gestor da LAM traz este anúncio que, em algum momento, chega a ser um sinal de esperança para uma empresa pública tida como falida. Bom, eu por aquilo que eu vi do porta-voz das linhas aéreas, acho que é o porta-voz, o Sérgio Matos, ele não disse que recuperou. Pelo que eu percebi é que vai recuperar diante de certos quesitos. Um deles que falou que é de empresas devedoras, não é? Eles fizeram um levantamento das empresas devedoras, olharam e até em questão, acho que foi numa questão de auditoria, descobriram que há um valor que estava
numa conta, temos contabilidade, acho que é assim que se diz, numa conta indevida, e puseram na conta devida. Então, ele ali diz, está muito claro que eles vão partir para isto e já tinham feito digamos, um cálculo em função daquilo que se estava a dever. E eu acho que as pessoas já não leem ou já não ouvem aquilo que está a dizer. Não estou aqui a defender, mas aquilo que eu li e vi ou ouvi é o que todo mundo ouviu. É aquilo que saiu na televisão, é aquilo que está nas redes sociais. Então, para mim, não é uma questão de que eles num mês recuperaram. É numa questão de que num mês eles olharam, foram para aquilo que é o plano, não sei, eu não sou contabilista, mas eu vou tentar explicar para aquilo que é o plano, digamos, contabilístico da empresa Linhas Aéreas de Moçambique e viram onde, efetivamente, rapidamente, num curto espaço de tempo, podem ir buscar esse montante anunciado. Não é porque eles já recuperaram esse dinheiro. Mas muito bem, o Sérgio Matos teria dito, em algum momento, que em meio a esta recuperação, que o Lúcio Camilo diz que ainda não foi, mas o porta-voz teria dito que há sim esta recuperação. Em algum momento, mas podemos prosseguir. Em algum momento, o Sérgio Matos teria dito que, mesmo assim, a LAM ainda está muito distante daquilo que é o premeditado. Bom, aqui diz assim, antes de ir àquilo que foi, em dinheiro proveniente de dívidas cobradas, que é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, encontro de contas que podem fazer com outras cerca de 60 empresas e também a análise financeira descobre uma injeção de capital de acionistas, neste caso o Estado, tinha sido registrada como passivo, a correção foi feita. É disto que eu estava a falar. São 3 pontos que ele elencou ali. Vai-se fazer encontro de contas e nesse encontro de contas tem um número que despoleta desse encontro de contas e também na questão das dívidas de algumas outras empresas, cerca de 9 milhões de dólares. Era só para esclarecer. Exato. Então, mas olhando para este rácio que possivelmente pode vir a ser recuperado, há condições mesmo para, neste tempo em que esta empresa foi cedida para trabalhar e trazer aquilo que é a missão, neste caso, de recuperar esta empresa pública? Eu acho que sim, é exatamente isso que tem que acontecer em todas as outras empresas públicas. É que qualquer entidade que vá gerir uma empresa pública tem que mostrar resultados, não é? Tem que apresentar resultados. Se não apresentar resultados, não vale a pena estarem a gerir essa empresa, porque as empresas públicas são para gerar lucros, nunca para subcarregar o Estado, não é? Porque o que estava a acontecer é que o Estado acabava por ter que voltar a injetar dinheiro nessas empresas, que o objetivo principal é gerar lucros. Então, se esta gestão está preocupada, e estão de parabéns eles, eu acredito que todo mundo que, desde que esta empresa assumiu a nossa companhia de bandeira, viajou, já temos até aviões novos, não é? Então estão de parabéns eles, há um esforço desta instituição para buscar efetivamente aquilo que é a condição primeira de um gestor, é ir buscar dinheiro. E eles fizeram o levantamento de onde rapidamente, em função daqueles todos que estão a dever à empresa, onde rapidamente podem ir buscar dinheiro para haver algum dinheiro que possa circular e buscar e ativar efetivamente a próprias linhas aéreas de Moçambique. Eu acho que sim, estão de parabéns e só mostrando este resultado, este estudo
contabilístico já é de saudar, coisa que a gente não viu em outras gestões, em outras digamos, gestões passadas, que podiam trazer estes, olha, a empresa A, B ou C estão a dever X. Houve um período em que mesmo as gasolineiras ficavam à espera que houvesse um pagamento para poder abastecer as aeronaves. Quer dizer, numa situação complicada em que tu estás com passageiros dentro da aeronave e não pode ser abastecido, o avião não foi abastecido. Quer dizer, a própria empresa já estava credibilizada. Com este estudo, acredito também que está a mostrar, esta gestão está a mostrar trabalho e vai, se calhar, com mais de 50% de certeza, fazer com que esta empresa volte a ter algum crédito na nossa praça, e também já ouvi dizer que vão começar a fazer voos internacionais. Se vão fazer voos internacionais, ainda mais. Então, há de haver algum crédito, porque está-se a mostrar trabalho. E qualquer fornecedor de serviço quer isto, saber que se eu fornecer serviços a esta empresa, vou ter a contrapartida. Muito bem, Samsudine, esta empresa contratada para estruturar as linhas aéreas de Moçambique, em algum momento deve ter aquilo que é o braço forte, neste caso o Estado, para poder conseguir aquilo que é a sua missão. Exatamente. Deixa-me dizer uma primeira instância. Há dias eu já havia dito mesmo que eu estimo muito aquilo que são as qualidades do ministro Magal no que concerne a questão, no que concerne a capacidade da tomada de decisão. Devemos mesmo dizer que ele é um homem que consegue, quer dizer, que tenta fazer as coisas da forma mais correta. Nós tivemos, quer dizer, tivemos a LAM, uma companhia que já estava a ser viralizada do ponto de vista, quer dizer, olhando aquilo que era a cidade em relação a esta companhia de bandeira. E também há aquilo que são dados, quer dizer, vindo dos próprios dirigentes da LAM, que se não tivesse quer dizer, tomado esta decisão dentro de dias ou dentro de meses, a LAM poderia também perder aquilo que é a licença. Então, este é um fato que nós devemos aqui tomar em conta dessa nova gestão, desse novo trabalho em que eles estão a fazer relacionado com a recuperação da própria a LAM. Há linhas que haviam sido já abortadas dentro do nosso, quer dizer, da nossa esfera social, a questão de Nampula, Beira, Nampula, assim sucessivamente. Todos partiam da capital. Então, são aspectos que não dignificavam quer dizer, a companhia aérea de Moçambique. E também o que deve também colocar-se aqui em conta é a passividade que os últimos gestores tiveram relacionado com a LAM. Quais eram os fins desse gestor para deixar a empresa quer dizer, nestas condições em que se encontram? Porque se formos observar, diante de todos esses quer dizer, problemas que a companhia incorreu, é a questão da passividade relacionada com a exigência ou aperto daqueles que são devedores da companhias. Então, a busca, quer dizer, o que nós como sociedade devemos nos preocupar, quais são essas empresas públicas, quais são essas personalidades públicas que estavam a falir esta companhia. Esta que deve ser a nossa preocupação enquanto Estado. Por que eu digo isso? Este é mais um daqueles problemas que eu venho sempre cantando relacionado com a construção dos Estados africanos, em que temos empresas públicas não para servir a toda uma sociedade, mas temos empresas públicas para servir algumas, quer dizer, algumas individualidades, alguns grupos. Então, se caminharmos assim em outras empresas públicas, também ainda estamos a correr os mesmos riscos. Pode hoje ter-se conseguido, quer dizer, estamos a caminho de resolver aquilo que são problemas da LAM,
mas as empresas públicas não é só a LAM, devemos ter em conta as outras empresas, aos outros gestores, noutros ramos fora daquilo que é questão de transporte e comunicação. Eu acho que esse é um exemplo que deveria ser seguido. Mas há um porém aqui que devemos ter em conta aquilo que não dignifica a nação. É a questão, quer dizer, mostrou-se aquilo que é a incapacidade do ponto de vista interno dos moçambicanos. Porque nós sabemos que esse gestor pertence a uma companhia, quer dizer, uma empresa estrangeira. Então isso já diz muito sobre aquilo que é a questão da moçambicanidade. Então, quer dizer, confunde-se. Quer dizer, é uma confusão que vai se fazer no meio da sociedade, em que pode dizer que o moçambicano não tem a capacidade de auto-gerir-se ou de gerir aquilo que são as suas empresas. Isto foi uma tendência neocolonialista que nós podemos verificar na altura da saída dos colonos, aquela tentativa de sabotagem das economias para dizer que os moçambicanos não tinham capacidade de gerir as suas próprias economias. Mas já estamos numa altura em que já não temos essa intervenção assim, do colonialismo, naquilo que é a questão da administração pública. Então tem que se evitar problemas de gênero. Nós, como moçambicanos, sermos sérios quando estamos a tratar problema, quer dizer, estamos a tratar daquilo que são as empresas públicas. Muito Isso, bem, muito bem, Samsudine. Obrigado. Ilustre Camilo, olhando mesmo para aquilo que este anúncio, esta possível revitalização das linhas aéreas de Moçambique, será que para as outras empresas, ou melhor, o Estado terá que seguir este modelo de contratar gestores internacionais para poder gerir aquilo que são as nossas empresas públicas, de modo que estas voltem a reestruturar-se? Bom, eu sou apologista de que temos que dar também oportunidade a gestores nacionais, mas com, digamos, uma supervisão forte e com deadlines acima de tudo, para mostrar serviço. Abrir-se concursos públicos em que grupos ou indivíduos se desafiem a gerir empresas públicas. Eu acho que sim, por que não? O que acontece nesta questão da LAM é que, efetivamente, eu acho que se esgotou a questão de pessoas nacionais a gerirem esta empresa, porque a primeira, pelo resultado que eu vejo depois do pronunciamento do Sérgio Matos, é que esta empresa preocupou-se em ir buscar, fazer um plano de buscar dinheiro parado, não é? Porque, afinal de contas, temos muitas empresas a dever a LAM. Então, vamos buscar esse dinheiro para começar. Então, o que está a faltar, se calhar, o que faltou, se calhar, pelo que eu estou a perceber, é a leitura que eu faço, muito pessoal, é que, não sei se é falta de vontade ou medo de muitos gestores de poderem enfrentar as instituições vamos falar deste caso específico, que é a LAM, que deviam ou devem a LAM. Mas pode estar a enfrentar uma barreira, esses gestores que se Mas calhar... a barreira está contigo mesmo. Você é um gestor, se você estudou gestão, ensina-te na escola. Pode estar a enfrentar uma barreira por parte do próprio Estado. Enfrentar a barreira por quê? Você tem, vamos lá supor, que é uma instituição que seja do Estado, que te está a dever dinheiro, milhões de dólares, não te paga e tu continuas a dar crédito. Há um limite para tudo. Se tu próprio não tens condições de abastecer a tua aeronave e continuas a dar crédito a uma instituição, o que é que tu estás a revelar? Por exemplo, estou a dar só um exemplo, né? Podemos falar de outras coisas. Tivemos a ver, até ridicularizar a LAM, que tinha até problemas das rodas, não sei se chamam pneus ou rodas, aquilo, das próprias rodas. Onde é que a LAM ia buscar dinheiro para poder fazer isso? Rimos porque a LAM fez uma viagem de sítio A para B sem ar-condicionado. Manutenção, como é que você vai fazer? Tem que pagar a pessoa que faz manutenção. Então, todas as empresas que consomem um produto têm que saber que esse produto tem custos.
Eu acho que o principal papel de um gestor é exatamente isto. É olhar para aquilo que, onde é que eu vou buscar dinheiro para poder exercer ou para poder pôr a máquina a funcionar. Agora, muitos gestores têm, não sei se é a maneira de ir chorar no Estado, não é? E o Estado olha para a situação assim, injeta mais dinheiro. Não pode. O encontro de contas, se calhar, que está a ser feito, é também com o Estado, porque o Estado injetou muito dinheiro para pôr a empresa a funcionar. Então, o que falta nos nossos gestores é efetivamente perceber qual é a função dele quando são emprestados a esses cargos de gestão. Não é? Se não tem capacidade, volta para aquilo que é a tua profissão. Deixa aquele que tem capacidade para funcionar e trabalhar. Porque as empresas são para gerar lucros, nunca para subcarregar o Estado. E hoje nós apontamos o dedo do Estado, que tira dinheiro do orçamento para essas empresas. Por exemplo, a TMCL. O Estado, há bocado, financiou os salários. Eu até perguntei numa outra televisão, ok, o Estado pagou os salários atrasados. Qual é o plano que essa empresa TMCL tem para regularizar daqui para frente os salários dessa empresa e não ir chorar no Estado? Continuamos a ver que não conseguiu, nesse período, pagar salários. Tanto mais que agora o ministro Magala tomou outra atitude. Dá oportunidade. Está ali uma comissão de gestão nacional. Vamos ver o que eles têm como desafio. Vão buscar dinheiro. Senhores, vão buscar dinheiro. Estão a dever, há muitas empresas que estão a dever também a TMCL. Então é ir buscar dinheiro para poder rentabilizar e pôr a funcionar a máquina. Se não funciona, se não dá, fechamos as portas. E decretamos o Estado falido. Eu acho que não é isso que a gente quer. Não é? Essas empresas estão todas a sobrecarregar o Estado. Daqui a pouco o Estado vai decretar falência. É isso que a gente quer? Não. Então, vamos apostar em gestores sérios, abrimos concursos públicos, vamos dar oportunidades a nacionais. Acredito que há muita capacidade. Este país produziu muitos técnicos, médios, superiores, em todas as áreas. Acredito que há capacidade aqui dentro. É só darmos oportunidade. Exatamente. E o que peca acima de tudo são as indicações. Essas indicações é que são pessoas muito passivas. Então vamos deixar de ter indicações, vamos dar desafios a pessoas que querem abraçar efetivamente, desculpa a redundância, estes desafios. Muito bem, Samsudino, apenas 30 segundos só para regularizar o tempo. Uma parte aqui dita pelo ilustre Camilo relacionado com a questão da abertura quando se trata de concurso. Há uma parte também que é citada pelo jornal O País relacionado com a questão da afetação do ponto de vista de cargos ou de postos que indivíduos ocupam dentro das linhas aéreas, da companhia das linhas aéreas de Moçambique, que vem sendo refletido a matriz sobre este evento. Foi verificado que dentro da companhia das linhas aéreas de Moçambique havia indivíduos que estavam num posto que não tinham domínio. Então isso é exatamente. Não tinham competência relacionado com certas matérias que estavam a exercer dentro das linhas aéreas de Moçambique. Isso também pode cair mal naquilo que é a gestão de uma empresa pública. Então, devemos, nos próximos dias, em outras empresas, evitar esses problemas. Ter indivíduo em postos que não têm noção de como fazer as coisas. Isso não pode, quer dizer, isso prejudica aquilo que é o desenvolvimento de uma instituição, quer seja ela pública ou privada. Mas quando temos indivíduos que não têm noção daquilo que faz num determinado posto, isso não vai garantir lucro quando se trata de uma empresa que tem a pretensão de gerar lucro no seu dia a dia. Muito bem, obrigado, Samsudino. Vamos sim olhar para o nosso terceiro tema. O governo promete pagar horas extraordinárias aos profissionais da saúde, mas também os professores. Numa altura em que soa, neste caso, já aqui um alarme sobre aquilo que seria a greve, ou melhor, aquilo que será a greve
dos profissionais da saúde. Olhando mesmo para este ponto, o governo anuncia que sim, vai pagar as horas extras, ou melhor, também poderá atender aquilo que são as inquietações desta classe, mas há necessidade de sentar para conversar. Ilustre Camilo, se a classe dos profissionais da saúde entra com esta possibilidade de paralisar aquilo que são as suas ações diárias para salvar vidas e o governo diz que há necessidade de sentar-se para conversar. Não seria aqui talvez uma questão de uma parte não querer ceder para a outra ou esta classe talvez tenha percebido que o governo está a fazer vista grossa e a única forma de talvez ver a sua situação resolvida é esta ação possivelmente que poderá acontecer no dia 1º de junho. Bom, eu ouvi os pronunciamentos do ministro Tiago e percebi, diante das palavras dele, que afinal de contas há diálogo, não é? O que não está a acontecer é chegar-se a um consenso. E acho que o problema maior é efetivamente a questão de pagamentos de horas extras, a questão dos subsídios, aquilo que já falámos, acho que no programa passado, não é? Então, por isso é que eu disse que o Estado, o papel do Estado é exatamente este, não é? Não efetivamente, digamos, olharmos para o Estado como se fosse aquele que resolve aquilo que todo mundo pretende. Tem que haver um diálogo e o Estado tem que olhar para aquilo que são as capacidades que tem para resolver os problemas, porque se o Estado tivesse condições de pagar atempadamente as horas extras e pagar todos os subsídios e pôr as pessoas tranquilas, de certeza absoluta que nós não teríamos, nem estaríamos neste step, nesta fase em que estamos, em que é preciso esticar a corda até o máximo, até pensamos, até eu quando olho o pronunciamento da Associação dos Técnicos de Saúde, olho até como se, eu entendo a preocupação deles, eu também sou solidário a eles, mas da forma como quer dizer, temos que esticar a corda sim, mas chantagear não é? Eu acho que não podemos chantagear, porque quando o último pronunciamento do porta-voz lá da Associação dos Médicos é que até anunciou que não haverá serviços mínimos. Sinceramente, entendo perfeitamente todos os problemas que eles tenham, porque eu já passei por isso quando trabalhava para o Estado e trabalhava para o patrão. Eu entendo exatamente, perfeitamente isso. Mas os técnicos de saúde, quando abraçaram esta carreira, fizeram um juramento. Quando tu fazes um pronunciamento, nós temos que ter cuidado com o pronunciamento que a gente faz. Não vamos observar serviços mínimos. Quer dizer, o hospital vai fechar as portas. Para mim isso é como se fosse uma facada no meu coração. Imagina as pessoas que estão no hospital neste momento. Nós aqui, nós todos estamos dentro desta sala, usamos de saúde. E aqueles que estão com problemas no hospital? Eu estou a olhar para aqueles que estão sentados na sala de espera e não estão a ser atendidos. É isto que eu estou preocupado com isto. Então, vamos pautar pelo diálogo. Vamos dar o crédito, porque o Estado é o maior patrão. Tu não tens outro patrão aqui no país. O Estado é o maior patrão, é o maior pagador. De certa forma vai se resolver. Esses problemas já vêm de há muito tempo e sempre se resolveram. Com diálogo, sempre se resolveram. O ministro Tiago veio falar que sim, vão pagar. Agora, quando é que vão pagar? É isto que nós temos que começar a conversar. Como vai pagar? É isto que nós temos que começar a conversar.
não fazer chantagem, porque a chantagem não é para o Estado, não atinge o Estado, atinge aquele que está a padecer nos postos de saúde e nos hospitais. É isto que cada um destes profissionais de saúde juraram atender diante de qualquer circunstância. Eu entendo, vou voltar a dizer, sou solidário, mas nós temos que olhar para aquilo que é a nossa profissão, aquilo que nós decidimos. Agora, se estamos nesta profissão porque não temos outra coisa por fazer, aí tudo bem, eu vou perceber. Agora, se nós abraçamos efetivamente, estamos no lugar certo daquilo que a gente decidiu fazer, eu acho que há espaço para nós conversarmos. Então é isto que eu peço a todos os técnicos de saúde, que deem este espaço, deem esta oportunidade, deem este benefício da dúvida, já que tem dúvida, não é? Ao Estado, vai resolver o assunto e nós temos que pautar por aquilo que é tolerância e saber ceder. Muito bem, Samsudin. Para esses aspectos, eu diria que também acordei com aquilo que era o discurso do ministro Tiago relacionado com esses agentes ou técnicos da saúde. Estamos a falar da questão da saúde, também estamos a falar da questão da educação. Eu acho que a greve, em toda a circunstância, não acontece no dia que foi anunciada. Quer dizer, não acontece no dia em que foi programada, mas no momento em que os indivíduos anunciam a greve, eu acho que pela maneira ou pela forma de trabalho já estão a começar com a greve. Isso podemos observar dentro do ponto de vista da social, dentro da nossa sociedade, aquilo que tem sido o atendimento nos hospitais. Nós sabemos que a greve já começou. Há um mau atendimento. Eu já disse aqui que também já fui vítima deste mau atendimento no centro hospitalar. E naquilo que é a parte da educação, podemos verificar que tivemos professores em alguns distritos, em algumas cidades do nosso país, em que já não estavam a lecionar naquilo que é o curso noturno, no pós-laboral. Então, nós já incorremos alguns problemas que será muito difícil de se resolver. Então, se é questão relacionada com esses aspectos, para não se comprometer aquilo que são as atividades essenciais para uma sociedade, estamos a falar da questão da educação, estamos a falar da questão da saúde. Eu acho que por parte do Estado deve, muitas das vezes, anunciar-se antes que haja uma questão de rebeldia por parte dos profissionais. Eu acho que isso foi um teste que o Estado estava a fazer para isso, que estava a dar a esses indivíduos que chegaram a este nível de comprometer, de comprometer esse tipo de coisas. Houve anúncio aqui que em certas escolas não estava-se a dar aula no pós-laboral. E também a questão de mau atendimento nos centros hospitalares é a questão de dia a dia. Então, eu acho que nós não precisávamos chegar a este nível para o governo começar a se pronunciar que vai dar aquilo que são as horas extras. Nós sabemos que isso é um direito dos profissionais, de qualquer agente do Estado. Então não deve o Estado tentar atestar a paciência daquilo que são os seus servidores. E outra coisa relacionada com aquilo que são os profissionais, tanto da saúde, assim como da educação. Nós sabemos que, antes de tudo, antes mesmo da questão relacionada com o salário, antes mesmo com a questão relacionada com os valores monetários, nós estamos a trabalhar na construção de um Estado. Há aquilo que aqui o ilustre Camilo disse, a questão de juramento. Nós devemos ter aqui aquilo que é a questão de ter, quer dizer, de amar a pátria, acima de tudo, quer dizer, não dispersar vida por questões ligadas. Nós sabemos que são questões muito necessárias para a sobrevivência de alguns indivíduos, mas deve ter-se em conta a questão de vida que vai se perdendo nos centros hospitalares. Devemos ter em conta as crianças que vão passar de uma classe para outra sem um conhecimento básico
sem a matéria fundamental. Há indivíduos que já perderam, quer dizer, muita coisa nas escolas, quando os professores decidiram a não dar aulas no pós-laboral. Então, essas são as questões que hoje mesmo quer dizer, que venham o governo pagar, quer dizer, os salários extraordinários não vão se resolver. Então, são os aspectos que, quer dizer, eu chamo a atenção para o Estado, para não dever, quer dizer, não atestar aquilo que é a paciência dos seus agentes. E também chamo a atenção aos agentes funcionários do Estado, quer dizer, lembrar aquilo que é o juramento, lembrar que no meio de tudo, quanto nós estamos a fazer dentro de uma sociedade, estamos a construir uma nação. A nação que se constrói com o indivíduo saudável, com o indivíduo bem educado. Estamos a falar da qualidade do indivíduo. Estamos a falar do indivíduo que pode um dia vir a gerir este país. Então, este país não deve ser deixado para os indivíduos que tenham problemas de saúde, para os indivíduos que, do ponto de vista da educação, tenham alguns problemas, tenham algum déficit de algum conhecimento. Isso não pode se deixar acontecer na nossa pátria. Este é um chamamento para todos os indivíduos que fazem parte do Estado moçambicano. Em primeiro lugar, não olharem quer dizer, para outras questões, mas olhar mesmo para a pátria, para a soberania, que nós todos estamos a trabalhar para o desenvolvimento do Estado moçambicano. Existem problemas, sim, vamos dialogar, conforme já havia aqui dito o ilustre Camilo, mas não vamos deixar de prestar aquilo que são os nossos serviços. Muito bem, obrigado, Samsudino, obrigado, ilustre Camilo, já esgotamos o nosso tempo. Saímos com promessas de voltar numa próxima oportunidade, assim, caro telespectador, assim, internauta, gratos pela atenção dispensada. Tchau, tchau, até a próxima.